Bom dia, gente linda. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou bem. Muito obrigada. Duas coisas. Relevem o reflexo no óculos e pode ser que talvez saia um som diferente no áudio porque eu tô lavando roupa. E vocês sabem, né? Tô usando o microfone, mas ele não faz milagre, né? É baratinho. Então, talvez. Mas eu queria compartilhar com vocês uma lista de hábitos e manias que eu adquiri ao longo dos anos para tentar de alguma forma melhorar minha vida, né? E eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Tem coisas aqui que eu anotei e eu pensei, será que eu falo? Será que eu falo? Porque assim, talvez eu seja doida, mas talvez eu não seja doida, né? E aí queria ver com vocês. Então já curte agora no começo o vídeo, se inscreve se não for inscrito e vai comentando o que eu quero de verdade saber de vocês. Se eu sou doida ou não. Se vocês têm alguma lista de hábitos e costumes que vocês também adquiriram ao longo dos anos, porque isso é muito bom, né? Saber e talvez adquirir também para melhorar a vida, porque, né? Durante a nossa convivência a gente vai vivendo e aprendendo, né? Já falei isso em outros vídeos e a vida é literalmente assim. E vamos para a primeira coisa, que assim, deveria ser óbvia. E a gente sabe que tem pessoa, que para algumas pessoas é muito difícil, e que para mim também era difícil, mas hoje tá mais fácil, digamos, que é tomar água, gente. É, esse era um hábito muito complicado para mim, porque eu quase não tomava água. De verdade, eu tomava muito pouca água. Tinha assim, semanas, semanas, que sei lá, em uma semana ali eu não tomava nem meio litro de água. O negócio era feio, de verdade. E isso foi virando um costume, sabe? Tomar água é um hábito, um costume, é algo que você tem que ir adquirindo. No começo é muito difícil, mas hoje é um pouquinho mais fácil. Eu ainda não tomo o tanto de água ideal para mim, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Hoje, eu me obrigo a tomar por dia pelo menos 1,5 litro. É o ideal? Não. O ideal é no mínimo 2 litros, né? E para minha altura e peso, eu deveria ir tomar pelo menos uns 2,5 litros, uns 2,6 litros, mais ou menos. E assim, como eu sou uma pessoa sedentária, não tem como, gente. Assim, tem dias que é impossível tomar 2,6 litros de água, mas eu assim, vou aos poucos, sabe? Tem dias que eu tomo 2 litros e pouco, tem dias que eu tomo 2 litros, mas assim, eu me obrigo no mínimo a tomar 1,5 litro, porque eu sei que vai fazer bem pra minha saúde, mas é hábito, é costume. Outra coisa, eu hoje, vocês sabem que eu gosto desse hábito, né? Eu gosto desse estilo de vida, do minimalismo. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre. E esse é um hábito que eu adquiri com o minimalismo, que é consumir com consciência. Então hoje eu procuro consumir tudo com consciência. Se eu vou comprar algo, eu procuro ver preço, qualidade, ver se vale a pena, se é um custo-benefício. Nem sempre eu vou no mais barato, mas eu também não vou no mais caro, entendeu? Então, assim, hoje eu penso muito mais antes de comprar. Eu penso se eu realmente vou precisar daquilo, se aquilo vai ser útil para mim, se eu realmente vou utilizar, se realmente vale a pena. Então, tudo que eu vou consumir hoje em dia, de certa forma, eu consumo com mais consciência. E isso foi um hábito que eu adquiri, porque não era bem assim que as coisas funcionavam comigo, não, tá? Outra coisa que eu adquiri com o tempo,
é pesquisar e procurar entender qualquer coisa antes de opinar, antes de falar sobre qualquer tipo de assunto. Porque parece assim, nossa, mas por quê, né? Porque assim, gente, eu sou uma pessoa muito espontânea para falar as coisas. E às vezes eu falo as coisas sem pensar. E eu fui adquirindo com o tempo esse hábito de pensar um pouquinho antes de falar, de pesquisar um pouco antes de opinar sobre o assunto, porque eu acho que é algo necessário se fazer, porque às vezes a gente opina sobre o assunto, mas a gente nem sabe de fato de que se trata aquilo, sabe? A história por trás. Então, assim, é muito fácil chegar e julgar, apontar o dedo, opinar sobre alguma coisa, mas eu sei a história toda, eu sei todos os lados. Eu procurei entender por que determinada atitude ou por que determinada coisa aconteceu. Não sei se ficou claro para vocês, mas se eu quero falar, opinar sobre algo com alguém, eu procuro entender sobre aquele determinado assunto antes, para aí sim conversar, ter uma conversa mais profunda, talvez, com alguém, sabe? Se eu não tenho certeza daquilo, se eu não fiz uma mínima pesquisa antes, eu nem opino, eu nem falo, eu fico na minha, porque para falar coisa errada eu prefiro não falar, certo? Ah, outro hábito que eu adquiri ao longo dos anos e que eu acho que eu deveria ter tido durante a minha vida toda é cuidar mais de mim. É, gente, parece bobeira, mas cuidar mais de mim foi algo que eu adquiri ao longo dos anos mais recentes, e que eu deveria ter feito isso durante minha vida toda e acabou que não fiz. Cuidar um pouco mais da minha saúde mental, cuidar um pouco mais do meu corpo, da minha pele, da minha aparência, enfim, independente do que seja. Mas olhar um pouco mais para mim e cuidar um pouco mais de mim antes de cuidar de alguém. Porque se a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar de uma outra pessoa, né? E então eu hoje tento cuidar um pouco mais de mim e eu sei que ainda não tá o ideal quando se trata, por exemplo, de saúde física. Eu sei que eu deveria fazer atividade física, mas muito sedentária e é algo que eu preciso melhorar. Mas de resto, é, hoje eu procuro olhar mais para mim primeiro, cuidar mais de mim primeiro, para poder cuidar de uma outra pessoa, certo? E por último, mas não menos importante, que é anotar tudo. Eu anoto tudo, gente. Eu anoto tudo. Tudo que eu preciso fazer, eu faço uma lista. Porque tem coisa que eu acabo até esquecendo. Então, assim, virou um hábito, virou um costume. E eu acho que isso é coisa de doido. Onde que eu sou doida? Mas eu realmente faço lista de tudo. Vou fazer faxina em casa. Eu faço uma lista do que eu tenho que fazer. E vou riscando. Vou fazer compra. Eu sei o que eu compro todo mês, mas eu faço uma lista, senão eu esqueço de alguma coisa. Vou sair para comprar qualquer coisa na rua, sei lá. Eu faço uma lista. Então tudo eu faço lista. Tudo, quando eu digo tudo eu anoto, porque tudo eu anoto. Sonhei com alguma coisa que ficou martelando na minha cabeça, eu anoto. Ah, alguma coisa que eu preciso falar, que eu quero falar em algum vídeo ou qualquer coisa, eu anoto. Tudo eu anoto, gente, tudo eu escrevo. Controle financeiro é outra coisa que eu sempre anoto, que é para tentar ter um controle, né? Então tudo eu anoto, tudo que é de conta de luz, conta de água, aluguel, enfim, tudo eu anoto em papel, tudo eu faço conta, tudo eu tento deixar anotado ali, listado. Eu faço isso todo mês. É um costume, é uma mania que eu adquiri, que eu acho que
eu não vou conseguir me desconectar disso tão cedo na minha vida. E é isso, gente. Eu anotei essas coisas, porque são coisas assim que eu realmente fui adquirindo ao longo do tempo para melhorar minha vida como pessoa e tudo mais, e entender melhor, né, as coisas e me posicionar melhor e viver melhor. E eu queria compartilhar com vocês. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu sou doida ou não? Ou vocês também fazem essas coisas? Me diz aqui alguns hábitos que vocês adquiriram ao longo do tempo que foi para melhorar a vida de vocês. Eu quero muito saber. Então curte, deixa os comentários para mim, se inscreve se não for inscrito. Ah, se quiser compartilhar esse vídeo com alguém, fica à vontade, tá? E é isso, minha gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!